Caras e caros camaradas, caras e caros amigos, é uma honra hoje estar convosco e ser merecedor da vossa confiança. Há tantas e tantos camaradas que se encontram hoje aqui conosco e que acompanharam os primeiros passos que pude dar na vida política. Sabem bem como me acompanharam nas primeiras candidaturas autárquicas que tive e depois nas recandidaturas autárquicas que pude ter. E creiam que é para mim uma honra e por isso vos devo transmitir uma palavra profunda de gratidão, ter-vos hoje aqui a apoiarem um projeto que, como aqui foi dito, é um projeto que é de todos nós, para honrarmos o legado da liberdade, da justiça e da igualdade. Obrigado pela vossa presença. Caras e caros amigos, permitam-me que agradeça ao Miguel Coelho, diretor da candidatura em Lisboa, e que agradeça também ao Vieira da Silva, o coordenador do nosso Conselho Estratégico, que tantos conselhos me tem dado, bons conselhos que me têm dado. Com ele estão camaradas como Augusto Santos Silva, como Jorge Lacão, como Luís Parreirão, como André Caldas, como Vasco. A todos eu quero agradecer pela forma tão fraterna, tão solidária como me têm apoiado nesta caminhada que pouco mais de 3 semanas tem. Muito obrigado pela vossa generosidade. À Maria Antónia Almeida Santos, à Jamila Madeira, que tem tido responsabilidades especiais neste Conselho, ao nosso querido Capola Santos, ao Rui Solheiro e a tantos outros que têm acompanhado esta caminhada de afirmação de uma verdadeira alternativa, que é uma alternativa a uma candidatura que há muito tinha vindo a ser construída, mas que aqui tem a afirmação dos valores de sempre do PS. Não queria deixar de lembrar também a Susana Amador e a Maria da Luz, que têm estado nesta equipa de mobilização distrital, para quem é devida uma palavra especial. E aos nossos fundadores, o mandatário da candidatura, José Leitão, Arons de Carvalho, Liberto Cruz e também Nuno Godinho Matos. Para os nossos fundadores, um agradecimento muito especial. À Maria de Belém, um agradecimento muito especial. Foi daquelas que esteve quando eu estava ainda na oposição a procurar afirmar um projeto de credibilidade e de alternativa no município. Caro Fernando Medina, sou eu que estou agora aqui, mas podia ser tu, entre outros camaradas, e por isso quero ter ao meu lado e ao nosso lado nesta caminhada. Eurico Dias, muito obrigado também pelo teu apoio. Às mulheres socialistas e aos jovens socialistas, a todas e a todos, uma palavra de gratidão pelo apoio incessante, permanente a esta candidatura e a esta caminhada. Caras e caros camaradas, demorei um pouco mais a chegar, mas julgo que foi por uma boa razão. Estava a ouvir o nosso secretário-geral e primeiro-ministro António Costa, a quem nós temos um dever de gratidão pela vida de serviço público, que desde os 14 anos serviu os valores do PS, os valores do socialismo democrático, da liberdade, da igualdade e da justiça social. Costa, amigo, o povo está contigo. Caras e caros camaradas, caras e caros amigos, têm sido muitas e muitos em todo o país
dos militantes mais conhecidos, mais notáveis, aos militantes mais anónimos, que se abeiram de nós e que colocam a sua disponibilidade ao serviço destes valores e destes ideais, que são os valores e os ideais de sempre, que são os ideais e os valores que em 1973 foram afirmados na Alemanha, mas que vinham muito de trás. Alguns desses valores vinham mesmo do século XIX, percorreram todo o século XX e afirmaram a liberdade, a justiça e a igualdade. São esses os valores que nos fazem hoje estar aqui nesta sala reunidos. Sabemos bem quais são esses valores. Conhecemos bem as memórias que o nosso fundador Mário Soares nos deixou e nos legou. A liberdade foi sempre um valor fundamental no PS. Uma liberdade que combateu contra a ditadura, mas também que combateu contra aqueles que queriam implantar outra ditadura de sinal contrário. Foi essa liberdade fundamental que Mário Soares nos legou e que fez com que hoje aqui esteja eu, mas como poderia estar qualquer uma ou qualquer um dos nossos camaradas. Ou seja, a liberdade que afirma que não há inevitabilidade e que não há destinos manifestos. Somos nós que construímos o próprio caminho e o nosso devir coletivo. Caras e caros camaradas, foi a razão pela qual, também em 1976, José Medeiros Ferreira e Mário Soares foram subscrever, como primeiro ato fundador desse compromisso, a Carta dos Direitos Fundamentais, que tinha sido constituída em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Com esse ato, o que quiseram fazer, como tantas vezes repetiu Mário Soares, foi afirmar que para nós a Europa não era a Europa só da economia. Era a Europa dos valores democráticos, da liberdade, das sociedades livres, democráticas, plurais e abertas e compreensivas ao mundo. Foi, camaradas, é essa afirmação fundamental de 1976 que hoje aqui estamos a honrar nesta sala e que temos honrado por todo o país. Foi esse compromisso fundamental com o Portugal europeu, com o Portugal atlântico e com o Portugal de relações privilegiadas com os países da expressão oficial portuguesa, como um país aberto e compreensivo ao mundo, um país de braços abertos para todas e para todos quantos nos escolhem para realizarem as suas vidas neste território, neste país e nesta sociedade. É esse Portugal, é esse modelo de sociedade que nós aqui estamos a honrar. Naturalmente que foi também em função dessa liberdade que, juntamente com os seus camaradas europeus sociais-democratas, fizemos a campanha da Europa connosco. E é pelo mesmo motivo que hoje o nosso coordenador da moção reafirma: foi outrora a Europa connosco, hoje somos nós com a Europa, para construir uma Europa ainda mais humanista, defensora da paz e dos direitos fundamentais à escala global. É essa sociedade, é esse país aberto e compreensivo que aqui estamos a honrar, que faz parte da nossa memória coletiva. Defendemos, sim, uma economia de mercado, aberta, competitiva, baseada no conhecimento e não nos baixos salários. E aqui está uma clivagem fundamental com a direita que teremos que confrontar a partir do dia 10 de março. Teremos que confrontar com essa sua responsabilidade de desvalorização de bens e serviços públicos, de cortes dos salários, de cortes das pensões, de cortes em bens essenciais à vida do Estado e aos próprios fundamentos do Estado moderno. Recordar-se-ão todos como a própria direita procurou extinguir a administração da justiça em tantos territórios deste país, um dos fundamentos essenciais do municipalismo e do Estado de Direito democrático. É essa a direita que teremos que confrontar com os nossos valores de sempre, da liberdade, da igualdade e da justiça social. Caras
Caras e caros camaradas, aqui já foi dito que esta é uma candidatura que afirma a autonomia do PS. O Vieira da Silva, na Comissão Política Nacional, em que o nosso secretário-geral nos deu conta da sua vontade, afirmou que essa era mesmo uma questão essencial. Era uma questão central no modo como nós nos quereríamos propor à sociedade portuguesa enquanto partido interclassista, intergeracional e o grande partido do povo português, o grande partido charneira desde que se consolidaram as liberdades e os direitos fundamentais. E a nossa autonomia, para que serve essa autonomia? Hoje mesmo pela manhã tive um camarada que partilhou comigo um texto de Mário Soares sobre essa autonomia. Está tão claro aquilo que o Mário Soares afirmava sobre essa autonomia. Camaradas, é como a nossa autodeterminação, a nossa autonomia individual é para determinarmos a nossa vontade e para não sermos determinados pela vontade dos outros. É para quando entendermos dialogar com a nossa esquerda, fazê-lo sem constrangimentos, em autonomia e em responsabilidade, colocando sempre o interesse do país à frente dos interesses partidários. É uma autonomia. Foi essa autonomia que permitiu a Mário Soares dialogar com o PPD e com os democratas cristãos para afirmar a liberdade e impedir a instalação de um partido satélite em Portugal. Foi a mesma autonomia que em 2015 António Costa utilizou para afirmar os nossos valores fundamentais, para reconstituir direitos essenciais aos nossos concidadãos, para reconstituir bens e serviços públicos essenciais, para dignificar as condições daqueles que contribuem para a economia do país com o seu trabalho, mas também para construir a dignificação das funções sociais do Estado, sejam elas no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, na habitação, na proteção social aos mais frágeis e mais carenciados. Foi para utilizarmos essa autonomia, ou utilizamos essa autonomia para servir esses valores de sempre. Não há que criar enganos, nem há que procurar colar uns à direita ou colocar outros à esquerda. Há que afirmar essa vontade e essa capacidade de autodeterminação do PS para defender os seus valores de sempre. Em determinadas circunstâncias, para dialogar com os partidos à nossa esquerda e com eles construir as melhores políticas de modernização das funções sociais do Estado. Para qualificar e valorizar as prioridades do investimento público, mas também para dialogar com os partidos do grande centro político e social e democrático, para defender a democracia, para defender as liberdades e as funções estratégicas do Estado, como são as funções de soberania. É para isso que nós queremos essa autonomia que nos legou Mário Soares e que nos legou António Costa. Caras e caros camaradas, Fernando Medina já aqui deu conta daquilo que é mesmo essencial. E aquilo que é mesmo essencial é nós cumprirmos os nossos compromissos. Os nossos compromissos com a sociedade portuguesa, que nos deu uma maioria absoluta, e que nos deu uma maioria absoluta porque quis que o PS governasse com os seus valores e com os seus princípios, sem condicionamentos, mas, em primeiro lugar, para honrar os compromissos do Orçamento de Estado para 2024. E permitam-me que vos diga, o Orçamento de Estado, como já foi afirmado, é um bom Orçamento de Estado. E é um bom Orçamento de Estado ao domingo, à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta e ao sábado. É um bom Orçamento de Estado todos os dias. E é um bom Orçamento de Estado, porquê? Porque ele honra estes valores, estes princípios que acabei de sublinhar. Porque é um orçamento que continua a política económica que valoriza os rendimentos. Porque entende que a valorização dos rendimentos é uma variável fundamental do crescimento da economia. Porque estimula a procura interna.
porque estimula a produção das empresas nacionais, porque estimula a criação de emprego, porque garante o financiamento das funções sociais do Estado e garante a sustentabilidade da segurança social. Mas também é um bom orçamento porque valoriza rendimentos, porque tem especial atenção, nomeadamente em relação ao reforço das prestações sociais para aqueles que exigem uma especial atenção, as crianças e os mais idosos, mas que valoriza as pensões e dá garantias de sustentabilidade nessa valorização das pensões, mas também porque é um orçamento que valoriza particularmente os salários, mantém o crescimento do salário mínimo, mas também visa valorizar os salários médios, particularmente os mais jovens e mais qualificados, para que aqui encontrem condições de realização das suas condições de vida e dos seus projetos de vida no nosso país. Mas também valoriza os rendimentos, porque corta 1.700 milhões em IRS, permitindo com isso mais rendimento às famílias portuguesas. Caras e caros camaradas, mas também um orçamento que valoriza o investimento público, no Serviço Nacional de Saúde e permite pôr em prática uma das mais amplas reformas do Serviço Nacional de Saúde, quer com a criação das unidades locais de saúde, melhorando a resposta e a integração dos cuidados primários com os cuidados hospitalares, porque cria uma estrutura executiva que temos previsto que dê maior eficácia à capacidade da contratação de recursos para garantir uma resposta mais célere e mais eficiente às necessidades daqueles que carecem dessa resposta, como aliás se pôde ver durante a pandemia, porque todos nós nos recordamos de que o nosso Serviço Nacional de Saúde, esse grande edifício humano, foi capaz de responder às necessidades em momentos especialmente críticos, mas tantas vezes tivemos para nós a convicção de que era necessário que a resposta fosse mais célere, que houvesse uma hierarquia de responsabilidade mais clara. Essa é a razão por que avançamos com essa reforma, de criando uma estrutura executiva com uma hierarquia mais clara para que todos, nos diferentes níveis de responsabilidade, assumam as suas próprias responsabilidades. Mas como avançamos com o apoio do Ministro das Finanças, com o incentivo do Primeiro-Ministro e da Ministra da Administração Pública para a criação das novas unidades de saúde familiar, para garantir não apenas o princípio da intersubstituição de médicos, para garantir que há sempre médicos quando vamos ao Serviço Nacional de Saúde, mas mais importante do que isso, para garantir que temos mais horas de serviço, para garantir uma resposta e uma maior cobertura com o médico de família em todo o país. Ou seja, trata-se de capacitar o Serviço Nacional de Saúde e é importante, bem sabemos, dar passos em frente, nomeadamente para procurarmos qualificar ainda mais a resposta de proximidade nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde. Estava, aliás, no nosso programa eleitoral, temos em vista que se mantenha no programa eleitoral, que é o de garantir que somos capazes de colocar algumas especialidades médicas nos centros de saúde. Não tem que ser todos os dias, pode ser de 15 em 15 dias, pode ser de mês a mês, para garantir uma resposta que evita sobreconcentração nos cuidados hospitalares. Também foi possível dialogar com a Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social e com a União das Misericórdias para, neste momento especialmente exigente, podermos mobilizar 50% das suas capacidades para reforçarem 50% as consultas médicas, as cirurgias e os exames de diagnóstico. Foi possível também estabelecer um princípio de orientação para o futuro, de que é possível, nomeadamente, na Rede Nacional de Unidades de Cuidados Continuados, integrar uma resposta de saúde mental e integrar uma resposta para as demências, que é cada vez mais um problema, não apenas para os mais velhos, mas também para os mais jovens. E ainda avançarmos com o programa Voltar a Casa. Temos 1.500 cidadãos mais idosos em camas dos hospitais por falta de uma retaguarda familiar ou de uma retaguarda das instituições. E há essa disponibilidade para que gradualmente possamos garantir que esses mais idosos podem regressar para mais próximo das suas raízes e com isso humanizar a resposta a esses nossos concidadãos. E caras e caros amigos, caras e caros camaradas, sabemos bem também que o nosso governo fez imenso
nomeadamente na procura de respostas integradas para o sem-abrigo. Sabemos bem que o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, na altura, lançou programas inovadores, não apenas no decurso da pandemia, mas também para dar resposta com a segurança social. Mas sabemos bem que há problemas estruturais difíceis de resolver. Este é um deles, porque se trata de cidadãos que perderam a sua própria autoestima, que perderam os seus laços com os amigos, com a família, com o seu meio ambiente. Mas temos, portanto, como sociedade, de dizer aquilo que queremos. E nós temos que encontrar respostas integradas da administração pública central, da administração regional, das instituições particulares de solidariedade social ou das misericórdias, com todos os parceiros, para procurarmos encontrar uma reconstituição da autoestima e dos laços sociais destes concidadãos, porque não poderemos viver indiferentes a esta realidade. Eu não quero que seja confundido com demagogia ou com populismo, não. Mas temos que fazer um esforço coletivo para procurar ir ao encontro destes cidadãos e procurar ver como com as suas famílias poderemos encontrar respostas ainda mais qualificadas e mais humanizadas para estes cidadãos. É por isso, caras e caros camaradas, que é possível dar passos em frente. Hoje mesmo também apresentei com o Vasco Franco aquela que é uma ideia essencial em relação à política de habitação. Nós fizemos um trabalho imenso, como hoje foi explicado na entrevista por parte do nosso Secretário-Geral e Primeiro-Ministro. Foi necessário desenvolver uma estratégia nacional para a habitação. Foi necessário ainda, em Bruxelas, encontrar mecanismos de financiamento de 3.000 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para essa política de habitação. Foi depois necessário estabelecer contratos com os municípios para que os municípios diagnosticassem as necessidades e elaborassem os seus planos de intervenção. E hoje temos em curso mais de 180 milhões de euros de investimento neste domínio para dar resposta a estas necessidades. Mas sabemos que é necessário nós conseguirmos dar um passo em frente e colocar mais motores a garantir a execução desta prioridade. Nós hoje assumimos um objetivo que, aliás, está na Estratégia Nacional assumida pelo IRU e que tem que ver com a vontade de, em 10 a 15 anos, conseguirmos passar de 2% para 5% a oferta pública de habitação para condições de arrendamento, mobilizando toda a disponibilidade do Estado para esse objetivo. Significa termos a capacidade para construir 180 mil alojamentos para garantir essa meta. É uma meta ambiciosa, que naturalmente terá que contar com fundos europeus, mas também com fundos nacionais. E é por isso tão importante o instrumento destinado ao investimento público constituído pelo nosso Ministro das Finanças, Fernando Medina. O Fundo de Investimento Público que outros querem desbaratar é para estas prioridades que nós temos que o poder utilizar. Quando falamos do investimento público e deste instrumento de investimento público que foi constituído em sede de proposta do Orçamento de Estado para 2024, é um fator essencial para assegurar continuidade de investimento público para além dos fundos comunitários e, sobretudo, para garantir capacidade e autonomia nacional para investir em prioridades de combate às assimetrias, na medida em que, como bem sabemos, quando estamos condicionados e limitados aos fundos europeus, há critérios que impedem que alguns desses investimentos possam ser realizados. Ora, este instrumento de investimento público é da maior importância, tanto mais que ele é financiado pelo superávit orçamental. São as contas públicas saudáveis que permitem financiar esse instrumento que, entre outros objetivos, deve contribuir para financiar quer os contratos de desenvolvimento territorial, quer também as políticas de habitação e a modernização das nossas infraestruturas, dos nossos equipamentos e para modernizar os fatores de competitividade da economia do país, para modernizar o Estado e modernizar e qualificar a sociedade. Caras e caros camaradas, mas este orçamento é também importante e é um grande instrumento de política porque, pela primeira vez, dá respaldo e amplifica uma importante aliança que com os governos do PS se foi desenvolvendo. A aliança entre os centros de conhecimento, os centros de inovação e os centros de saber
que neste momento estão articulados com as agendas mobilizadoras, transferindo conhecimento e recursos para o tecido empresarial português, mas também para o conjunto da sociedade. Dessa experiência vamos poder extrair ilações muito úteis para valorizarmos essa relação entre os centros de conhecimento, o tecido social, o tecido económico e o tecido empresarial. Porque os grandes investimentos e a capacidade para atrairmos investimento direto estrangeiro são fatores cruciais para que a nossa economia continue a crescer e a convergir e para que ela seja capaz de continuar a financiar as funções sociais do Estado. E permitam-me, caras e caros camaradas, que aqui sublinhe um ponto que tive imenso gosto em sublinhar na nossa campanha das eleições legislativas, na altura como cabeça de lista por Braga. É que a direita pode acusar o PS de tudo, como aliás tem feito, sem pudor, mas há algo que lhes dói imenso. É o facto de Portugal ser um dos países europeus que maiores investimentos internacionais tem vindo a captar. Entre 2015 e 2023 é mais 48 mil milhões de euros de investimento direto estrangeiro, que do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, é o maior sinal de confiança no nosso país, na nossa sociedade e no nosso Estado. E, portanto, é muito relevante continuarmos a manter a confiança nas finanças públicas. Reduzir a dívida pública é, como tem sido dito, e disse o Fernando Medina há dias, lembrando e sublinhando, não é uma obstinação do PS, nem do governo do PS. Em primeiro lugar, é um compromisso com as futuras gerações, porque se nós queremos que as futuras gerações se autodeterminem e realizem as suas liberdades no nosso país, significa que temos o dever de lhes legar um país no qual sejam capazes de se autodeterminarem e realizarem os seus projetos de vida. É, portanto, um primeiro e principal compromisso com as futuras gerações. Mas mais, é também fator fundamental. É fator fundamental de confiança para os investidores internacionais, porque os investimentos internacionais são âncoras de desenvolvimento. São âncoras de desenvolvimento para a criação de emprego. Para a criação de emprego particularmente mais qualificado e tendencialmente melhor remunerado. E que agregam a si milhares de empresas nacionais que contribuem para o fortalecimento das nossas bases económicas. Mas também aqui assumimos na moção de estratégia um objetivo de darmos um passo em frente. E o passo em frente tem que ver que, com o tempo e no diálogo que temos vindo a fazer, lançarmos algumas medidas de estímulo e de apoio às pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas criam mais de 35 mil milhões de euros de riqueza nacional anualmente, criam mais de 80% do emprego e representam 90% naquilo que são 800 mil unidades de inovação, de conhecimento, de criação, de empreendimento, de liberdade, de autonomia. São mais de 800 mil unidades. E aquilo que assumimos são 4 objetivos muito claros na nossa moção de estratégia. O primeiro, melhores condições de financiamento. As empresas hoje pagam à mútua 2,5%. Ora, o objetivo é abdicarmos desses 2,5%, reduzindo em 1/3 as condições de financiamento às pequenas e às médias empresas. O segundo objetivo, que tem que ser um objetivo para todos nós, para a administração central, para a administração local, para a administração regional e desconcentrada do Estado, é o de garantirmos o reembolso dos serviços prestados ao Estado e dos bens fornecidos ao Estado até ao máximo de 90 dias. Temos que fazer um esforço na administração para garantir reembolsos até ao máximo de 90 dias, para garantir e gerar liquidez e tesouraria para que essas empresas possam assumir e honrar os seus compromissos com os trabalhadores e os compromissos com os seus fornecedores. Em terceiro lugar, garantir que recursos não executados, recursos europeus não executados, possam ser mobilizados para a modernização
modernização tecnológica das empresas, para a modernização tecnológica que acompanha a diminuição da dependência energética, mas também para corresponder aos objetivos da descarbonização da economia, porque constituem compromissos do Estado em termos internacionais e constituem compromissos nossos enquanto socialistas com as futuras gerações. E por último, garantir um programa financiado durante algum tempo pelo Estado para a incorporação de jovens doutorados para que contribuam para a modernização na gestão e nos modelos de organização das empresas e para que possam acompanhar essas transformações técnicas e tecnológicas do tecido empresarial. Caras e caros camaradas, temos de percorrer este caminho e este legado, que é um legado do António Costa, de que nos sentimos orgulhosos. Um país que reduziu a pobreza e as desigualdades. Um país que manteve a economia a crescer e que convergiu com a média dos países da União Europeia. Que deu o mais importante salto na qualificação e na valorização dos salários de que há memória e que é um Estado que tem afirmado o seu prestígio nas organizações multilaterais nas quais Portugal é um país ativo e construtor da segurança, da paz internacionais. A demonstração desse grande prestígio foi o facto de termos contribuído para a eleição do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o nosso camarada. Mas exemplo desse prestígio foi também a eleição do António Vitorino para a Organização Internacional das Migrações. É o sinal do prestígio que Portugal tem no mundo. E muito desse prestígio, caras e caras camaradas, é também o prestígio que resulta da força da nossa diáspora em todo o mundo. A diáspora portuguesa que desde a Nova Zelândia ao Canadá, ao sul da Argentina, afirma todos os dias a língua e a cultura portuguesa e afirma os valores humanistas de Portugal onde se encontra. Caras e caros camaradas, fui autarca, estive na oposição e aprendi, estando na oposição, o quão importante é respeitar as oposições e as minorias e desenvolver uma cultura democrática para saber ouvir os outros, para aprender com os outros. E aprendi com tantos dos que se encontram aqui nesta sala. Lembro-me quando fui candidato a primeira vez, eu era chefe de gabinete do grupo parlamentar, a Maria de Belém era vice-presidente, e aqui o Miguel Coelho chegou ao pé de mim e perguntou-me: então como é que está a correr aquilo? Oh, Miguel Coelho, precisávamos de uma aparelhagem de som. Passados 8 dias, o Miguel Coelho tinha no seu carro uma aparelhagem de som, vai lá fazer a tua campanha, ganha lá essa Câmara Municipal. Aprendi com tantas e com tantos de vós que estáis aqui. Há dias perguntei pela Celeste Correia, que era um exemplo, um exemplo da relação com as comunidades imigrantes, como hoje temos em tantas camaradas, nomeadamente a nossa deputada que aqui se encontra. Aprendi com tantas e com tantos vós que aqui se encontram, o Eduardo Quintanova, com a Susana Amador, que trabalhávamos em conjunto no grupo parlamentar e com os nossos funcionários do grupo parlamentar, vejo alguns aqui também. Depois também aprendi, servindo o PS como secretário-geral adjunto, trabalhando nas autárquicas, ganhando as câmaras municipais, as juntas de freguesia, e aprendi imenso como secretário de Estado das comunidades portuguesas, sobretudo a valorizar esses portugueses que se encontram em tantas partes do mundo e que apenas querem um reconhecimento tão simples como uma visita, uma estima, uma consideração da parte do seu país, para onde enviam todos os anos mais de 3,5 mil milhões de euros anualmente para a nossa economia, além de todos os investimentos que fazem por todo o nosso país. E como são prestigiados, como pude, por exemplo, saber que quando conseguimos colocar na agenda internacional o tema de Timor, como contamos com os nossos emigrantes, que eram representantes estaduais, nomeadamente da Califórnia, junto à administração Clinton, para conseguirem que esse tema entrasse na agenda internacional, pela influência que eles tinham também na agenda política internacional. Camaradas,
na autarquia, dei exemplos de perseguir todos os dias a justiça social. Na Secretaria de Estado das Comunidades pude estar sempre nos momentos mais difíceis. Nunca regateei esforços para estar mesmo nos momentos mais difíceis, como aconteceu entre tantos casos na Venezuela. Tenho dito e lembrado deste caso porque foi dos que mais me sensibilizou e do que mais me fez sentir útil na vida política. Quando fui libertar 2 jovens que estavam detidos sem culpa formada e ao fim de 15 dias conseguimos pô-los cá fora porque eles não acreditavam que fosse possível fazer alguma coisa por eles. Só digo isto, caras e caros camaradas, por uma razão muito simples. Queria que vissem nesta minha disponibilidade uma vontade de serviço. Uma vontade de serviço e de equipa, de trabalhar em equipa, uns com os outros, com lealdade, para darmos o melhor de nós por estes valores que nos legaram os fundadores do PS, a quem eu quero agradecer pelo apoio que me estão a dar. Não foi em vão a vossa luta. Eu sou herdeiro, sou beneficiário direto das vossas apostas. Li muito novo Os Esteiros, dedicado aos filhos dos homens que não tinham sido meninos. Eu nasci numa região em que houve muitos homens que não foram meninos. Sei bem o que é justiça social feita em vida concreta, não apregoada enquanto valores abstratos. Sei bem o que é a justiça social feita na vida concreta. Por isso, caras e caros camaradas, contam com a minha força, com a minha determinação, com a minha coragem, com a minha vontade de servir e quero honrar a consideração e a confiança que estão a depositar em mim neste momento. Viva o PS! Viva o PS! Viva o PS! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!